Um homem pode ser destruído, mas não derrotado. Eu quero falar sobre essa obra de arte, que é o livro chamado O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway. O livro foi escrito em 1952, 2 anos depois, inclusive, Hemingway ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, e O Velho e o Mar foi citado como uma das obras que fez esse prêmio ter sido destinado a ele. O livro fala sobre perseverança, força e coragem principalmente para não desistir. Imagine você, um pescador idoso, velho, bem velhinho mesmo, que o corpo inclusive já apresenta as marcas dessa velhice, como o livro conta, as rugas no rosto, na nuca e os ferimentos nas mãos por conta de segurar as linhas, as cordas. A história se passa em Havana, Cuba, de onde inclusive o velho que é chamado Santiago. A história começa falando e mostrando um pouco a vida de Santiago e também mostra a relação dele com um menino que é chamado Manolo, ou Manolim, como Santiago os chama. A relação deles é muito boa, o garoto é bem criança e o enredo gira em torno da necessidade que Santiago tem em voltar para pescar, porque o que acontece? Ele está há exatos 84 dias sem conseguir pescar nada. E Santiago é um pescador pobre, mora numa cabana que não tem quase nada, inclusive. A cama dele é feita de jornais. E Santiago, nessa história, nessa luta há quase 100 dias sem pescar nada, sobrevive muito com a ajuda de Manolim e das pessoas que vivem ao redor dele ali na comunidade. Mas, é claro, ele não gosta dessa situação, que é pescador, tira o sustento da pesca e vai, dia após dia, continuar a pescar. O velho conta com a ajuda do garoto, do Manolo, só que no dia 40, em que Santiago não consegue pescar mais nada, a família da criança retira ele do barco de Santiago, alegando que o velho, o pescador, se tornou uma pessoa azarenta. E aí colocam a criança para ir pescar com outras pessoas em outros barcos. E a criança, nessa primeira semana, pescando com outras pessoas, consegue pescar 3 grandes peixes, o que enfatiza aí essa falta de sorte de Santiago na história. Santiago, entretanto, não desiste em nenhum momento. Conversa com Manolo, que o ajuda em terra firme, ajuda com a vela, com as linhas, com diversas outras coisas ali da embarcação, e Santiago parte nessa luta, nessa busca de conseguir, enfim, pescar. Lembre-se de que ele é bastante idoso e vai sozinho. Nesse 85º dia, o dia 85, ele acredita que a sorte vai mudar numa espécie ali de superstição e parte para bem além da costa, bem além da terra firme, tentando encontrar esse peixe. Depois de um dia sem conseguir nada, praticamente um dia quase todo, ele sente que o anzol foi fisgado. Para a surpresa dele, é um peixe grande, muito grande. Ele fica nessa luta com esse peixe enorme por quase 3 dias, até que ele consegue pegar esse peixe, ele consegue cansar esse peixe. Essa parte, essa luta contra esse peixe enorme é, sem dúvida, um momento crucial na história, porque mostra ali a resistência, a persistência de Santiago frente a esse peixe que também parece não querer desistir em momento algum. Metaforicamente, filosoficamente, Santiago conversa com o peixe, até em voz alta, e ele muitas vezes fala sobre isso, e o peixe realmente parece não desistir. Mas ali próximo, já do 3º dia de luta, do 3º dia dessa briga, o peixe se cansa e sobe, vem à superfície, momento em que Santiago pega o arpão dele e consegue, enfim, acertar esse grande peixe. Quando ele avista a imensidão, o tamanho desse peixe, ele fica abismado e assustado com um novo problema. O que acontece? O peixe é maior do que o barco do velho pescador. Então ele não vai conseguir colocar o peixe, carregar o peixe de volta
para a terra. Isso já tendo-se ali passado 3 dias pelo menos. Então ele já está exausto, comeu pouquíssimo, comeu um pouco de peixe ali que o garoto deu para ele, bebeu a pouca água que ele levou. Então ele resolve amarrar esse peixe ao lado da embarcação e voltar para a cidade já muito debilitado, muito cansado. Ele faz isso e começa a retornar. Agora lembre-se que ele matou o peixe com um arpão, ou seja, ele abriu uma ferida muito grande nesse peixe. Acontece que essa ferida começou a sangrar e isso começou a atrair tubarões. Primeiro veio um tubarão que conseguiu dar uma bocada ali e retirou um pedaço da carne desse peixe e começou a sangrar mais. O peixe começou a sangrar mais, atraindo mais tubarões. Tubarão após tubarão, Santiago começou a lutar com as feras, já extremamente exausto, começando a desmaiar inclusive, mas mesmo assim ele ainda não desiste. E aí começa toda uma briga interna e filosófica acerca dessa questão de desistir. Ele conversando com os peixes, respeitando muito os peixes, entendendo toda essa sistematização que é a natureza, que é cruel inclusive, mas ele entende o lado dos tubarões, entendia inclusive o lado do peixe que ele pescou e respeitava tudo isso, tinha muita empatia acerca de tudo isso, mas ele também pensava no lado dele, que é a questão da sobrevivência. Ele vive da pesca, ele já estava ali há quase 100 dias sem pescar nada e precisava de dinheiro, precisava de comida e ele também não ia desistir. E ele foi pro tudo ou nada e continuou essa luta com os tubarões. Infelizmente, ele não conseguiu vencer a quantidade de tubarões que chegava e os tubarões terminaram comendo todo esse peixe ali que o Santiago lutou tanto para pescar. Esse é um momento muito interessante na história, porque, é claro, ele ficou desapontado, ficou triste, mas ele conseguiu enxergar a situação por um outro lado, um outro ponto de vista, que tubarão após tubarão, o peixe que ele havia pescado ia perdendo quantidade de carne, ia ficando menos pesado e iria render para ele uma menor quantidade de dinheiro quando ele chegasse na cidade para realizar essa venda. Só que ele também começou a enxergar que, consequentemente, o barco ficava menos pesado e ele começava a remar e a velejar mais rápido em direção à terra firme, em direção à costa, vendo por outra perspectiva. Então essa é uma parte muito interessante também do livro, que a gente pode filosofar muito acerca disso. Ele chega já na praia sem nada, apenas com a carcaça do peixe amarrada ali no barco, e o cansaço era tão grande do Santiago que ele sai do pequeno barco dele em direção à cabana, cai diversas vezes pelo caminho, mas ainda assim ele se levanta, cai, se levanta e consegue chegar à cabana. Só desaba, não come nada, não bebe nada, deita na cama e apaga, literalmente, de sono e cansaço. Pela manhã, o garoto chega na cabana, encontra o Santiago todo ferido, todo debilitado, acorda ele, cuida ali do grande amigo, do velho amigo, e sai muito triste da residência dessa cabana ali do Santiago. Uma tristeza por ver a situação de como o velho pescador se encontrava. Mas ao sair na praia, ao longe, ele vê a enorme carcaça da fera, do peixe que o Santiago pescou, e muitas pessoas curiosas ao redor, falando sobre o grande feito de heroísmo que Santiago havia acabado de fazer. Então ele começa a chorar com um misto de tristeza, felicidade, por conta da situação do amigo, que não conseguiu trazer de volta o peixe na forma íntegra dele, mas também a alegria porque ele sabe que agora as pessoas vão passar também a enxergar o lado positivo de Santiago, esse lado heróico do amigo dele, o Santiago. Isso também é uma parte muito comovente do livro. Para quem tiver aí um lado emocional, vai gostar também bastante dessa relação dos dois. Hemingway escreve esse livro de uma forma fantástica e surreal, de uma forma muito direta, mas também muito profunda, com uma narrativa sensacional, eu diria. A questão do conflito e da resolução que ele coloca é muito presente e te faz realmente ficar aflito, ficar preso ali na leitura. Um livro pequeno, de aproximadamente 120 páginas, bastante indicado, inclusive, para quem quer começar a ler. Desse livro a gente consegue tirar muitas reflexões. Uma delas é a dignidade diante da luta.
Santiago passa por muita coisa, mas ainda assim não desiste, porque tinha um objetivo, tinha um sentido no que ele estava fazendo. E esse sentido era mostrar que ainda ele tem valor, que ele tinha valor para mostrar para a sociedade. E acima de tudo isso, é claro, a questão da sobrevivência. Então você entender a realidade, aceitar a realidade, mas mostrar coragem diante dela é um ponto sensacional. Outro ponto é a solidão como parte do autoconhecimento. Santiago fica ali diversos dias perdido nessa luta contra o grande peixe, tentando voltar também, lutando contra os tubarões, mas no meio de tudo isso ele vê essa solidão como um espelho e começa a se compreender, entender as próprias necessidades e enxergar também o valor do outro. Em diversos momentos ele falava como eu queria que o menino estivesse aqui comigo para me ajudar. Então ele enxerga toda a própria necessidade e enxerga muito o valor no outro. E a parte principal que me pegou muito nesse livro foi entender que a leveza muitas vezes vem da aceitação. Vocês lembram que o Santiago estava perdendo o peixe que era o maior que ele já tinha pescado na vida, mas mesmo assim ele conseguiu ver o lado positivo acerca de tudo isso. O lado de que ele iria chegar com vida, o lado de que ele estava voltando mais rápido para a terra firme. Então, às vezes, deixar o ego de lado e entender e aceitar a realidade pode fazer muito bem. Já numa questão estoica, praticamente, de entender que a maioria das coisas não está no nosso controle. Em síntese, O Velho e o Mar nos mostra que a verdadeira vitória, no fundo, é não desistir.